A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 36. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Continuamos a questão de Israel, dos judeus. Se tu tá acompanhando, a gente vem numa sequência agora. Vocês podem ver, a gente trabalhou o 8, o 9, o 10 e o 11. Então, a gente tá seguindo uma sequência. E tu consegue ler capítulo por capítulo, palavra por palavra. A gente tá nesse início indo um por um. Então a gente já viu a tristeza de Paulo, a dor incessante no seu coração por causa da conversão dos judeus, dos seus irmãos, dos seus compatriotas. E a gente segue falando sobre isso. Ontem, no capítulo de ontem, no capítulo 10, nós vimos como que tu pode ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. Então não importa se tu é judeu ou se tu é grego. Se tu crê no teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, tu acredita, isso é verdade, tu confia, tá no teu coração, tu confessa com a tua boca. Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Salvador. Então Paulo está falando que qualquer um pode se converter, desde que invoque o nome do Senhor Jesus. E aqui ele está falando, e claro, a gente viu, né, sobre o povo de Deus, né, o povo de Israel, os israelitas. E nesse capítulo de hoje, o capítulo 11, ele está perguntando, né, ele faz mais uma pergunta, porque no 10 teve muitas perguntas, muitos pontos de interrogação. Será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita. Eu também sou judeu, né? Eu também sou da nação de Israel. Eu sou da descendência de Abraão e sou da tribo de Benjamim. Jesus era judeu, Pedro era judeu. As igrejas, a maioria, tinha muitos judeus. Temos um vídeo no canal sobre os judeus cristãos. Não podemos perder as esperanças. Paulo é um exemplo de um judeu que se converteu. 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, antemão conheceu, Deus escolheu, Deus elegeu, Deus chamou, Deus consagrou, Deus santificou. Sabemos que da parte de Deus não houve falha. Deus fez tudo. Mas o povo é que escolheu outros caminhos. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esse versículo está no contexto do Antigo Testamento, a história de Elias. E nós temos vídeos sobre esse versículo. E aqui Paulo, né, em Romanos, está citando a própria resposta de Deus. Deus reservou
Deus guardou, Deus selecionou 7.000 que não se dobraram a Baal. É ou não é o remanescente fiel? Mas qual foi a resposta divina? Então, essa resposta não era talvez a que Elias estivesse esperando, né? Mas é a nossa maior resposta, é a nossa maior certeza de que há sempre um grupo fiel. Lembra quando a gente estudou, até na época dos reis, eles queriam matar os descendentes, sobrava um. No povo, a gente via, sempre tinha um grupo fiel, dedicado, mesmo sofrendo. Então, às vezes a gente, com os nossos olhos naturais, a gente não consegue ver, mas Deus tem uma resposta. É uma resposta divina. É Deus que, pela sua graça, mantém esse grupo fiel, mantém essas pessoas santas, consagradas, separadas para Ele. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Nunca é pelos nossos méritos, nunca é porque a gente fez, porque nós conseguimos. Não, é a graça de Deus. Se estamos de pé, é pela graça de Deus. Se somos salvos, é pela graça de Deus. Se a palavra chegou até nós, pela graça de Deus. Se a nossa família se converteu, ou na nossa cidade, nosso país, nosso estado, as pessoas são cristãs, é pela graça de Deus, porque sabemos que há locais em que o evangelho é proibido, em que cristãos são perseguidos e martirizados. Há um desejo de algumas nações de aniquilar, de exterminar, de destruir completamente os cristãos. Então, se há um grupo, se há um ou dois fiéis guardados, é pela graça de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Às vezes a gente se esforça, a gente faz a nossa parte, a gente busca Deus, mas isso já é graça de Deus. Se a gente suporta, se a gente aguenta, se a gente persevera, é pela graça de Deus. E olha o que Paulo está falando. Se é pela graça, não é pelas obras. Ou se é pelas obras, não é pela graça. Então, nunca te estriba no teu entendimento, na tua santidade, porque não existe a nossa santidade. Existe a santidade de Deus, o Espírito que é santo, que habita em nós, que nos santifica. Quem somos nós sem o Espírito Santo? Quem somos nós sem essa presença santa nas nossas vidas? Que nos santifica, que nos convence, que nos constrange, que nos ensina, que nos guia, que nos aconselha. Tudo é pela graça, somente pela graça. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, é pela graça que sois salvos. Então isso não vem das obras, das boas ações, do bom comportamento, da boa conduta, de atitudes e virtudes. Não, é pela graça, graça de Deus. É de graça em graça, glória em glória, de fé em fé. Graça sobre graça. 7. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono.
olhos para ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Por isso nós devemos orar para que Deus desperte desse sono, para que Deus tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne, sensível, ensinável, para que seus olhos sejam abertos, para que as escamas caiam, para que eles creiam em Jesus. E Davi disse que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Essa é a realidade. Fardos pesados, o legalismo, uma religião, uma cegueira espiritual. Então eu pergunto, Paulo pergunta de novo, ele começa no 1, então eu pergunto, agora aqui no 11, então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Eu só consigo explicar para vocês naquela parábola do pai e seus 2 filhos, do filho pródigo. O filho mais velho, que ficou na casa com o pai, que fazia tudo certo, né? E o filho mais novo, que estava fora, que estava perdido, morto em seus delitos e pecados, que não conhecia o pai, que não amava o pai, que não honrava o pai. É assim que eu entendo. Os judeus como filhos mais velhos. E nós, gentios, como os filhos mais novos. Mas ambos filhos. E o pai é o mesmo. E o pai ama os 2. E ele, o pai, reconciliou, pelo menos buscou trazer o filho mais velho. Ouviu a queixa do filho mais velho. É a esperança que nós temos de que o filho mais velho entre na festa e abrace o irmão e alegre o coração do pai, né? Como aconteceu com Paulo. Paulo era um judeu que se tornou cristão, que viveu a vida para pregar o evangelho, que gastou a sua vida para salvar muitos, para que a Bíblia, para que a palavra de Deus chegasse até nós. E aí ele fala dos ciúmes, né? Sim, o irmão mais velho ficou com ciúme. Tu matou o cordeiro cevado, né? E para mim nem um cabrito tu me deu. É ciúme. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. É isso que eu creio, e é isso que eu penso, e é isso que eu oro. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se nesses séculos e séculos de rejeição, nós alcançamos a salvação, nós fomos chamados à salvação, a graça nos alcançou, nos encontrou. Imagina quando os judeus, quando os israelitas, quando o povo de Deus ter os seus olhos abertos e o seu coração, a sua mente transformados, quando eles tiverem a plenitude. Dirijo-me a vocês que são gentios. Lembra que eu falei que o público da igreja de Roma era composto por judeus cristãos e gentios cristãos. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério.
para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Que eles, vendo a vida de Paulo, o testemunho de Paulo, né, tenham ciúmes. Essa é a forma que ele está querendo dizer, né? Vejam a graça, vejam a plenitude, vejam a bênção, vejam a salvação e queiram, eu quero também. Por isso que nós cristãos temos que tratar os nossos irmãos judeus com muito amor, sem nenhuma inimizade, animosidade, conflito, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Poder, graça, plenitude. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, nós temos que crer desta forma, da forma como Paulo explica neste capítulo, que olha que tem de teologia, de discussão, de interpretação, de exegese. Olha, gente, esse capítulo 11 aqui é muito, vamos dizer, controverso. Muitas pessoas interpretam de muitas formas. Então, o futuro de Israel, assim como o futuro de tudo, a Deus pertence. Mas a Bíblia nos mostra, nos sinaliza. Olha como que ele fala. Santas as primícias, santa a totalidade. A gente não está separado, é só um tempo. A raiz é santa e os ramos também serão. Então, é a mesma planta, é a mesma árvore. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Olha se tem alguma dúvida. Olha se tem alguma dúvida. Para mim, não tem nenhuma dúvida. O futuro de Israel será glorioso. Haverá salvação, haverá perdão, haverá reconciliação. O pai vai conseguir que o filho mais velho entre na festa, junto com o irmão mais novo. Porque Deus é poderoso. Porque depende de Deus. Ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Deus é soberano. E olha que ele fala, alguns ramos foram quebrados. Não foi a árvore toda. Alguns ramos, alguns galhos. A raiz é santa. Tu entende o que eu tô falando? Tu crê no que tá aqui na Bíblia? Então, ora por Israel, ora por Jerusalém, ora pelos nossos irmãos mais velhos, ora, profetiza. Chama a existência o que não existe. Profetiza salvação. Declara Jesus sobre a vida dos israelitas, dos judeus, ou agora, né, usando uma nomenclatura atual, israelenses, os nossos, estou te falando assim, os nossos irmãos mais velhos. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Na outra tradução dizia, não te ensoberbece, mas teme. Nós fomos enxertados. Nós não éramos povo. Nós não éramos nação. Nós sequer éramos. A árvore continua a mesma, entende? Nós fomos enxertados. O irmão mais velho veio primeiro, nós viemos depois.
mas o Pai é um só. Tanto que Paulo, que era fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja, se converteu. E olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o ministério. Olha tudo que Paulo fez. E nós não devemos nos achar melhores, superiores. Pensa que o irmão mais novo, ele recebeu novas vestes, né? Anel, sandália, festa. Mas ele sabia da onde ele tinha vindo, da onde Deus tinha o tirado. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa humildade. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então, vigia, varão. Vigia, varoa. Vigia. Não é porque... Isso às vezes eu escuto. Ah, porque nós estamos debaixo da graça e eles estavam debaixo da lei. Não é desta forma que tu tem que interpretar. Todos que se salvam pela graça. Então, quem está em Cristo é pela graça. Aí tu vai me dizer, ah, e Davi, como é que Davi se salvou? Foi pelas obras de Davi? Não, foi pela graça de Deus. Foi pela fé em Deus. Abraão, a Bíblia diz, foi pela fé. O capítulo 11 de Hebreus, todos eles foi pela fé. É a graça de Deus, mediante a fé, que nos salva. 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Quem permanece em Cristo, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós temos que ter Jesus, estar em Jesus. E se tu tá em Jesus, não é em ti. Então, tu não pode te achar. É Jesus. É a bondade. Olha que lindo isso. A bondade de Deus. E tu tem que permanecer nessa bondade. Saber que é pela bondade de Deus. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Nisso que eu creio, é nisso que eu creio. Deus é poderoso para os enxertar de novo. Não foi o que Deus fez conosco? Ele pode fazer de novo, pode enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Para mim tá claro. O futuro de Israel, a soberania de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Então, tudo depende de Deus. É no tempo de Deus. E nós, o que nós temos que fazer? Amar, orar, torcer, apoiar, abençoar os nossos irmãos judeus. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. É como se fosse um freio. Houve incredulidade, houve rejeição, sim, mas também houve salvação. De novo, o exemplo é Paulo. Todos os apóstolos eram judeus. A igreja primitiva, no Pentecostes, tinha de todas as nações, mas também tinha judeu. Até o dia de hoje. Quantos aqui no nosso país
Enfim, há um tempo. E esse tempo vai acabar e eles vão ser enxertados. E esse endurecimento vai acabar. E essa cegueira vai acabar em nome de Jesus. Eles serão iluminados. Eles receberão a visitação. Assim como eu recebi, assim como tu recebeu, assim como todos os gentios no mundo, num determinado momento, receberam a visitação. E assim todo Israel será salvo. Olha aí, não está escrito? E assim, o que é o e assim? É quando esse endurecimento cessar. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nada, nem ninguém consegue tirar pecados. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo. É uma obra que Deus faz. É dom de Deus, é a graça de Deus. Não depende de nós, não depende de nada que a gente faça ou deixe de fazer. É Deus que tira os nossos pecados e é Deus que tira os pecados deles. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tu entende isso? Quando eu li esse versículo, eu era guria ainda. E eu fiquei impressionadíssima. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus te dá, Ele te deu. Agora, o que tu vai fazer com ele, aí são outros 500. Lembra dos talentos? Deus deu um e ele enterrou. Aí ele perdeu. Deus deu 2. Ele multiplicou. Ele produziu. Ganhou mais 2. Ele ganhou 5. Ele multiplicou, ele negociou. Ele ganhou mais 5 e aquele 1. Então, o que Deus te dá, tu só vai perder se tu quiser, se tu enterrar, porque o que Deus te dá, Ele te deu. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. É aquele dito, né? Aquele ditado, o vento que venta cá, venta lá. Então, nós somos pecadores, eles também são. Nós rejeitamos, eles também. Mas a luz brilhou. Deus usou de misericórdia. Deus nos salvou, nos converteu, nos chamou para si. Então é essa nossa oração e é essa nossa esperança. E é isso que a palavra está nos dizendo em Romanos 11. Depois tu lê sozinho e vamos ver se tu concorda com o que eu tô falando. Ó 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. A gente sempre fala isso para engrandecer, para louvar, para adorar a Deus. Mas se tu segue o contexto do capítulo 11, tu entende o que Paulo está dizendo. Porque, de novo, tem que falar, não tem versículo, é uma sequência. Então, ele está falando sobre Israel e ele está dizendo, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quer dizer, Deus é que sabe, Deus é que tem o poder, Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. Aquele que começou a boa obra, ele não vai abandonar. Deus não é um Deus de obra inacabada. Ele tem toda a riqueza, não falta nada para ele concluir a obra. É só uma questão de tempo. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem sabe o que Deus está planejando? O que Ele quer fazer? Como que Ele quer fazer? Quantos mais serão salvos quando Israel se converter? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem que pode dizer para Deus faz assim ou faz assado, faz agora ou faz amanhã? Ninguém tem esse poder. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. O que a gente aprende com este capítulo 11 de Romanos? De que nós, gentios, novos cristãos, vamos dizer assim, filhos mais novos, não devemos nos ensoberbecer, nos achar melhor do que os nossos irmãos judeus. Nós devemos temer, nós não devemos nos orgulhar. Porque é o que eu digo, Jesus era judeu, Paulo era judeu, os apóstolos eram judeus, a terra é santa. Tudo que Deus falou, tudo que a gente estudou, não caiu, não perdeu o valor, entende? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus elegeu, Deus escolheu, Deus separou, Deus consagrou, Deus abençoou. Considere a bondade e a severidade de Deus. A bondade de Deus para que a gente se converta e a severidade para aquele que rejeita. E isso vale para judeus e gentios. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E isso inclui Israel. A ele glória para sempre. Amém.